Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SAFcast. Esse episódio hoje exclusivo com uma pessoa muito querida da fraternidade, daqui a pouquinho eu já vou falar quem é, mas esse podcast é um oferecimento de SAF Treinamentos, a maior escola de empreendedorismo jurídico da América Latina, quiçá do mundo, para ajudar você, colega advogado, a se preocupar de fato com o que é importante. A técnica é pressuposto, o importante para ter sucesso é entender sobre empreendedorismo, como impactar a vida das pessoas, impactar a vida dos seus colaboradores e, por consequência, conseguir ganhar mais dinheiro. É isso que a gente prega e é isso que a gente vai bater um papo hoje. Hoje eu tô recebendo uma pessoa muito querida na nossa fraternidade, ela que também faz parte da nossa fraternidade Black, ela que decidiu morar em uma cidade aqui do lado de BH, mas é de BH, casada com o Ed Carlos e tem 2 filhos, o Bernard e o Lucas. Seja muito bem-vinda, minha querida Rogéria Labanca. Muito obrigada. Tamo junto, vamos lá, vamos bater um papo legal, descontraído. E eu queria ouvir de você o seguinte, Rogério, pra gente já começar. Vamos lá, quem é a Rogéria hoje? Se alguém te perguntar, pô, fala sobre você, o que você diz? Como que você se anuncia profissionalmente, pessoalmente? Rogéria, quem é Rogéria? Rogéria é uma mulher forte, mãe, esposa e empresária. Durante muito tempo eu não me via assim, apesar de exercer isso há muitos anos na minha vida, mas hoje eu falo com muita propriedade, principalmente depois de passar pela mentoria do SAF, que eu sou uma empresária, uma grande empresária, e em alguns momentos eu ainda advogo. Que legal. É isso, essa mentalidade que tem que ter, né? 17 anos já de advocacia? 17 anos. Embora não pareça. Conta pra gente, lá atrás, você já quis ser advogado, eu vi aqui que você já trabalhou em vários escritórios, várias formatações, mas você sempre quis ser advogado ou teve aquela trajetória também de querer o concurso? Eu acho que eu não fujo muito do padrão, não. Eu já quis ser juíza. É mesmo? Então... Ainda bem que não deu certo, hein? Imagina. Não deu certo. Fico feliz hoje, até na hora que eu vou até despachar com alguns juízes, eu fico refletindo assim, ainda bem que eu não tô desse lado. Exatamente. Mas eu já quis muito ser juíza. Era um dos cargos que me atraía quando eu entrei para a faculdade. Nunca me atraiu a questão penal e nem outro concurso. Mas eu quis muito ir para a magistratura. Eu comecei na faculdade um pouco jovem, né? Eu era nova. E ali eu já me apaixonei pela advocacia quando eu comecei a estagiar. Então, eu comecei muito nova também, logo no início da faculdade. Comecei a fazer estágio. Necessidade ou porque queria mesmo? Por necessidade, eu tinha que pagar minha faculdade. Pagar as contas. Então, quem pagou a minha faculdade fui eu, então eu tinha. Trabalhei em alguns lugares antes, trabalhei no shopping, gente, acho que eu não tenho tanto amor por shopping, assim, como outras pessoas, porque eu trabalhei lá e sei exatamente como é a realidade do outro lado. Você foi vendedora no shopping? Trabalhei na Riachuelo, que massa. Trabalhei em algumas lojas lá e já tinha iniciado a faculdade. E outra coisa, eu estudei numa faculdade, até brinco, que... Na mesma faculdade do Vitor Moura. Eu até falo mesmo? assim, Vitor Moura. Um abraço, Vitor Moura. Um abraço para querido, você. Eu sempre que encontro, falo com ele. Ele é massa. Só que ele estudava de manhã e nós formamos no mesmo ano. E eu estudei à noite. Qual faculdade? Itaúna. Itaúna. Nós estudamos em Itaúna. Que também não fica aqui em Belo Horizonte. Ela fica longe. Fica uns 80 quilômetros daqui. Então eu fazia essa trajetória já desde o início também, indo e voltando, que não era fácil. Já era uma luta ali, uma luta. Eu tinha que pegar... Eu vinha para o centro, porque eu morava também... Quem é daqui da região, gente? Morei na Pampulha minha vida quase toda, então já tinha que vir para o centro para trabalhar. E daqui eu ainda ia para Itaúna. Chegava em casa por volta de meia-noite e meia, para poder acordar no outro dia. E às vezes eu ia estudar, ia fazer alguma coisa, então era muito puxado. Era sugado, uma batalha, Hoje que a gente vê, né, como que foi. Mas trabalhava no shopping, então ainda trabalhava finais de semana, feriados. E aonde que pivotou a ideia de trabalhar com direito para você? Então... Não para os outros. Foi uma longa trajetória aí, foi um processo que demorou um pouco. Eu comecei a fazer estágio no escritório, eu tive a oportunidade para um escritório aqui que era da área empresarial, que é a minha base hoje. Foi muito bom isso, inclusive para mim. E nesse escritório eu fiquei durante muitos anos. Eu entrei lá como estagiária, passei para
Assistente jurídica. Eu fiz todo aquele curso, mas era um advogado solo, era um escritório tradicional, pequeno. Aham. E eu acabei até, eu não vou falar que eu virei sócia, mas eu era comissionada. Então, Sim. acaba que eu recebi ali uma A comissão, eu participação. era sócia, tinha participação Uhum. e era muito confortável para mim. Sim. Isso. Só que os valores ali do escritório, em algum momento, ele confrontou com os meus. Então, nesse momento, eu quis sair. E fui pro mundo. Sim. Montei o meu primeiro escritório. E, claro, Com a cara e com a coragem. Com a cara e coragem. E com outras pessoas também que tiveram essa coragem. Sem nenhuma estrutura. Comprando ali os primeiros móveis aqui Do Topa Tudo? do Topa No Tudo. meu também, na Via Expressa. Na Via Expressa, sempre, quem é daqui sempre. da região sabe também Exato. o que significa isso. A gente Exatamente. vai lá, cata lá alguns... Perto ali daquele canecão que pegou fogo. Pé do canecão que pegou isso aí, fogo. Então, é isso aí. Então, Eu a também trajetória comecei não é muito diferente. Foi no Barro Preto o primeiro escritório? Foi no Barro Preto. Batata, essa é batata. Eu já trabalhava ali na Araguari, que era no Barro Preto, que era muito próximo, mas o escritório era muito bem estruturado. Aham. Mas eu montei em frente, que Sim. devia ser uma salinha que nem Na Araguari banheiro mesmo. não tinha. Araguari. Na Araguari O também. meu era na Juiz de Fora, 2 pra cima. Só que nem banheiro não tinha, o banheiro era coletivo. Então, Aham. assim, era complicado. Calor desgramado. Calor, não. Se não tinha banheiro, ar-condicionado. que não Imagina. imagina que é isso. É. E Mas tava ali perto, ali no fora, era o que tinha, era o jeito de começar. era bom porque Sim. a logística era boa. Você estava perto da Justiça do Trabalho, você estava perto do sim, fórum. sim. E... E eu acho massa isso, porque isso forja a gente, né? Às vezes as pessoas veem do lado de cá, pô, chegou lá. Tá, mas tem uma trajetória por trás. Né? E talvez chegou lá, e talvez chegou lá porque teve a trajetória. Exatamente. O que eu conheço de colega, eu estudei na PUC aqui durante 3 períodos, depois eu fui para Newton Paiva, me formei na Newton Paiva, que de longe não é uma das melhores faculdades, né? Então a gente já mostra que não interessa de onde você veio. Mas eu tive grandes amigos que tinham toda a estrutura. Pai concursado top, carreira top, mãe concursada, carreira top, escritório estruturado, que não passaram por esse processo que eu chamo do Topa Tudo e do Barro Preto, e que não chegaram lá. Então, eu acho que isso até forja, de certa forma, né? A pessoa, o advogado a entender mais sobre a advocacia, sobre aquela vivência, etc., que é necessário. Embora eu tenha vivido isso 2 anos só, mas é necessário. Acho que meu caminho foi um pouquinho mais longo ainda. Eu ainda estou no caminho. A internet me ajudou um pouco nisso aí. Aí você abriu lá e começou com a cara e com a coragem. Com a cara e a coragem, com pessoas. Fazia de tudo. Fazia de tudo. Uhum. Fazia de tudo um pouco e menos captar. Então, a gente não sabia fazer isso. Sim. A gente esperava o que cliente o cliente viesse. Às boca vezes, a boca, boca indicação. a boca, era a família que indicava um ali. Aí passava um mês sem entrar ninguém dentro do escritório. Sim. E com aquela questão também, eu quero ir para essa área que eu conheço, essa área que eu trabalho. E tinha muito disso também, que dificultava um pouco. Ainda mais na área civil, para quem advoga na área civil, sabe que é muito mais moroso o processo, é muito mais difícil, às vezes até a questão dos honorários aí iniciais para poder manter um escritório. Então, eu passei por toda essa trajetória e devo ter passado por umas 5 sociedades. Sim. Então, foi bem eu tô longo na segunda. mesmo. Foi bem longo. E foram sociedades que não tiveram êxito, algumas pessoas até continuam ainda, mas eu não tenho amizade com nenhum deles. Sim. Não, eu também. Mas eu costumo muito. Eu falei isso no podcast com o Jonathan aqui. Cara, às vezes você tem que entender que. Não foi no do Ivan que eu falei. Às vezes as pessoas vêm e vão na sua vida. E faz tudo, ciclos. Faz parte. Você não tem que ficar o resto da vida com um sócio que você começou. Muita gente que tá ouvindo esse podcast aqui, talvez nesse momento esteja vivendo uma ruptura societária. Eu estou vivendo. Eu vivi semana passada isso. Né? Fiz um deal, comprei a parte do meu sócio, enfim, terminamos numa boa. Mas eu quero te dizer que, cara, se você tem planos que são divergentes do seu sócio, é o que ela falou. Às vezes os princípios eles se desalinham. Por um momento eles poderiam estar alinhados, mas depois eles se desalinham. Isso acontece muito quando a pessoa tem um contato com o digital. Comecei a ter o contato com o digital, eu quero ir para a internet, meu sócio não quer. Meu sócio vê isso como custo, não como investimento. Você começa a desalinhar. Se você está desalinhado com o seu sócio, repense. Talvez alinhe expectativa, veja se dá para conciliar, mas se não der, segue o seu caminho, cara, porque no final nós vamos levar terra na cara. Exatamente. Todo mundo vai morrer, nós vamos todo mundo pro mesmo lugar. Então você tem que escolher como é que você quer viver aqui. Como é que você quer passar por essa vida? Mas me conta uma coisa, quando que começou a virar? E eu não digo financeiramente, mas quando que você falou assim, pô, esse negócio tá engatando, é isso aqui mesmo que eu quero pra minha vida, eu vou acelerar a fundo, vou colocar tudo na reta que vai dar certo. Eu sempre olhei para o meu escritório como uma empresa. Boa. Mas eu não sabia como fazer.
Uhum. Eu queria que ele fosse uma empresa, mas eu não sabia. Tem alguém na Então, família com empreendedor, empresário? não, ninguém. Não, empresário até que eu tenho um primo, tem Sim. algumas A pessoas. pai, mãe, as Pai e referências mãe, maiores, não. Meu não. pai é caminhoneiro, Aham. foi caminhoneiro durante muitos anos. E meu pai foi acometido com AVC muito jovem, com 51 anos. Nossa. Então, assim, ele é vivo ainda, tem Uhum. mais de 20 anos que meu pai tem essa Sim. deficiência. Minha mãe é do lar, dona de Sim. casa, Sim. que Veio de faz origem tudo, né? humilde. Então, uma origem muito humilde e ainda com essas dificuldades. Meus irmãos, apesar de quase todos terem faculdade, nenhum seguiu a advocacia. A minha irmã é formada em direito, mas também Não não seguiu. exerce. Então começou Então, sozinha, começou sem nada, nem dinheiro, nem zero. nada. Nada, nem Nada, do dinheiro. zero. Do Sim. zero mesmo. Sim, que massa. E essa questão do empreendedorismo, ela sempre foi muito forte em mim. Eu, na faculdade ou na escola, mesmo na escola, eu queria viajar, eu pegava alguém ali, um vizinho, uma tia minha, ela é até minha madrinha, que faz um bombom delicioso. Vendia bombom. E vendia bombom para Que juntar massa. o dinheiro para poder ir para viagem. Então, Sim. assim, eu nunca fiquei sem fazer alguma coisa para conseguir o que eu queria. Muito bom. Então, isso já é o início de um empreendedorismo. Total. E eu sempre tive isso muito forte em mim. Só que eu não sabia aplicar isso dentro do meu escritório. Eu não sabia. Eu queria fazer isso. Quando eu vi o chamadinho ali... Como é que e você me aquele- conheceu? Na internet, Instagram? né? Apareci lá no Instagram. Apareceu pra mim. Eu falei assim, o que é Sim. isso? Como tá fazendo sentido isso pra mim? E Sim. como ficou claro, clareou muito. Sim, Depois de tanto tempo, eu falei, gente, apareceu algo que clareou. sim. Eu E- digo muito, tem essa tribo nossa, né, do advogado empreendedor. Porque talvez quem esteja ouvindo isso aqui pensa, não, mas eu sou um louco que tô pensando. Não, meu amigo, tem gente que pensa igual a você também. A gente tem um grupo maravilhoso com pessoas que pensam na mesma coisa, o mesmo objetivo, a mesma visão de negócio. Enxergam a advocacia da mesma forma. Veem que, claro, tem toda uma função social. Pô, é muito legal trazer de volta um direito para um cliente. É muito Com legal certeza. impactar a vida de um cliente, ajudar um empresário a não quebrar. É muito massa isso. Mas é mais legal utilizar isso de uma forma inteligente para você também ter sua vida impactada. Poder fazer o que você quer, morar onde você quer. Poder criar seus filhos numa escola bacana. Então, a gente precisa levar essa mensagem adiante de que a advocacia ela pode ser empreendedora. Ela pode gerar muitos frutos. Não é errado você ficar rico advogando. Errado é você ficar rico roubando, matando, enganando os outros. Mas impactando a vida dos clientes, é o que eu costumo dizer. Certamente você se considera uma boa advogada. Então, é a sua missão vender o seu serviço para o maior número de pessoas possíveis. É isso que eu prego. E aí, obviamente, tem que ter uma veiazinha empreendedora, né, que você já tinha desde a faculdade, desde a escola, enfim, porque senão o cara não aguenta o rojão, que os desafios são muitos. Mas aí, me conta. Mas eu tive, minha última sociedade talvez foi o pontapé para eu Uhum. poder fazer isso, porque nós tínhamos essa divergência em relação a essa questão. Porque meu ex-sócio queria fazer tudo e eu Aham. queria contratar. Sim. Eu queria colocar gente para poder fazer, para a gente poder prospectar. Eu Sim. queria estar trazendo novos clientes, trazendo novas oportunidades para o escritório. E eu tinha essa dificuldade com ele. Ele falava, eu não vou gastar o dinheiro Sim. para poder pagar, porque é custo. Então, Sim. ele olhava para aquela minha... O que eu colocava ali como... Eu via como oportunidade, ele colocava como custo. Então, Sim. a gente começou a ter algumas dificuldades em relação a isso. E num dado momento ali, ele falou que não queria mais. Eu falei, tudo bem, Graças a Deus. graças a Deus. Sim. Eu fiquei absorvida com um acúmulo muito grande de trabalho. Então, coloquei a casa em ordem. Uhum. Eu já estava morando em Ouro Preto, então eu Uhum. fui para lá na pandemia, porque meu marido é da região. E a Uhum. gente com filho pequeno, a gente optou para ir Viver para... uma vida mais tranquila lá. eu fiz o inverso e é Sim. maravilhoso estar lá. E lá Sim. eu já tinha uma pessoa trabalhando comigo. Aham. Então, assim, eu já fazia isso e ele não aceitava isso. Sim. Então, isso pra mim Sócio foi desalinhado. totalmente desalinhado. Sim. E foi Muitos muito sócios. Que bom, né? Graças a Deus. Muito É. bom isso. Muitos sócios, Rogério, é muito comum na advocacia o sócio ter uma visão desalinhada. O que é isso? O cara ele só enxerga o que vai sair do bolso dele. Ele não entende que é melhor ser dono de um pedacinho da montanha do que do quebra-mola inteiro.
Eu sempre digo isso. Às vezes eles pensam assim, tô faturando hoje 20 mil reais. Então eu vou trazer um advogado de 2. Nossa, mas um estagiário que seja de 2 mil. Vou trazer um funcionário de 2 mil. Nossa, mas eu vou abrir mão de 10%, de 20% do que eu ganho para trazer um funcionário. Ele não entende que esse funcionário vai somar esforços e vai desempenhar tarefas que a hora dele não compensa mais. Você imagina um advogado dono de um escritório perdendo 2 horas úteis no dia dele em converter documento em PDF, em protocolar lá no PJE, aí deu pau, volta, tem que protocolar de novo, em ligar para a vara para pedir andamento pro processo. Ou seja, são atividades de baixíssima complexidade que você pode delegar para uma pessoa que a hora dela custa R$10. Mas você quer fazer isso com a mentalidade, não, mas eu vou estar tirando 2 mil do meu bolso. Não, você vai estar liberando tempo para poder focar em outras atividades que vão te trazer mais recursos. Você concorda comigo nisso? Era tão absurda a situação que a pessoa saía do nosso escritório e vinha fazer protocolo aqui Você entende? no tribunal. Não faz sentido, né? A hora não faz sentido. Eu não vou gastar R$30 com o motoboy para poder, porque eu posso ir. Então, assim, não fazia nenhum sentido. Tem advogado que joga para ganhar e tem advogado que joga para não perder. Quando você tiver alguém do seu lado, principalmente você advogado, um sócio, que tá jogando para não perder, foge. Porque você tem que jogar para ganhar. Você tem que jogar para isso aqui vai dar certo, vamos fazer, vamos empreender, vamos arriscar, vamos comprar risco, vamos ir para cima que isso aqui vai virar. E aí você tem que entender que o esporte é coletivo. Porque quando você quer jogar sozinho, não tem como. É desleal a concorrência com alguém que tem um time engajado, responsável, com procedimentos internos estruturados. Então o advogado precisa de fato se entender como empresa. Que bom que você se entendeu como empresa e largou essa sociedade. Senão talvez hoje você ia estar lá fazendo prazo, PJE e convertendo documento e levando no fórum, enfim. E as minhas escolhas levaram, assim, nos primeiros meses, eu coloquei a casa em ordem. A casa, ela fica em ordem, desalinha, a gente Normal, volta né? ela para ordem novamente. Eu estou num outro processo hoje, vivendo um outro momento dentro do meu escritório. Mas no curto espaço, em 3 meses, eu tripliquei o faturamento do escritório, que não era alto na época, ele era baixo, não foi difícil fazer, triplicar. Mas eu fiquei aconteceu. Impressionada como que eu consegui fazer isso com pouquinhas escolhas, com poucas coisas que eu mexi ali, e eu consegui fazer isso. Sim. E sem o sócio. Sim. Aí já... Hoje, eu não tenho sócio, hoje eu estou sem sócio, e talvez o meu processo aí dentro do digital, ele esteja, né, um pouco mais lento do que eu gostaria que ele fosse, mas eu não troco hoje o que eu estou vivendo pelo que eu vivi aí há alguns anos atrás, porque está sendo transformador. Sim, eu digo sempre que às vezes a gente coloca o digital como ponto de chegada. Quando eu tiver um digital estruturado. Mas às vezes o seu sucesso não está em estruturar um digital. Vamos usar o exemplo aqui do Vitor Moura, que a gente falou dele agora há pouco. O sucesso do Vitor Moura é pegar o avião e ir fazer audiência lá em Uberlândia. Esse é o sucesso dele. E por mais que eu diga o contrário. Porque eu falo, não, você não tem que estar envolvido na operação, etc e tal. O cara pega o avião domingo e vai fazer audiência e volta quinta-feira para casa. E o cara fatura mais de 10 milhões por ano. Então você imagina assim, não tem uma... É o que eu sempre digo, pessoal, você que tá ouvindo, às vezes você quer entrar pro nosso ecossistema, pro nosso grupo. Deixa eu te contar uma coisa, não tem uma receita pronta para você. O que tem aqui são várias informações que você vai absorver, se provocar. Pô, isso aqui faz sentido para mim? Não, isso aqui faz. Não, isso aqui não faz não. Isso aqui para mim não faz sentido, para minha advocacia não faz sentido, pro meu posicionamento não faz sentido. Por exemplo, Vitor Lana. Vitor Lana, ele grava um vídeo que é um humor, mas funciona para ele. Talvez se você gravar isso para vender uma holding, não vai funcionar. Não vai funcionar. Sua personalidade também, né? Exatamente. Você não comunica. Então você precisa analisar o seu contexto, cara. Analisar o seu contexto e pegar as informações que são relevantes para você e executar. Porque aí você vai conseguir ter micro resultados. Às vezes o resultado, igual a Rogéria falou, eu não tô indo onde eu queria na prospecção digital. Mas às vezes ela conseguiu ter muito mais liberdade dentro do escritório dela, que é tão importante quanto. Então, você precisa entender qual que é o seu 80-20. E aí a frase que eu posso deixar é: analise o seu contexto. Cada pessoa tem um contexto. Não tenta pegar uma receita de bolo pronta, seja minha, seja da Rogéria, seja do Jonathan, seja do Rafael Mendes, de quem quer que seja, e tentar trazer isso para sua realidade, porque às vezes não vai comportar. Me conta uma coisa. Aí, beleza. Você tava com a gente no Dubai, não tava? Estava. Que massa, que legal. Me conta uma coisa aqui. Qual que foi a importância dessa mudança de ambiente? Porque trocar de sociedade também foi mudar de ambiente, né? E talvez até para
para conseguir experimentar esses novos resultados, você precisou de gente do seu lado falando, olha, vai, faz que dá certo, vai vendo gente fazer. Na sua visão, qual que é a importância da mudança do ambiente para a pessoa que quer prosperar? Então, a gente sempre fala isso, né? Que a gente está dentro de uma bolha, e é uma bolha mesmo, porque a gente acha que todos os advogados estão vivendo isso. E não é, E não exceção da estão. exceção. Somos 1000. Você vai conversar com outros advogados que não estão inseridos e eles não entendem muito bem o que a gente Não acreditam. Não acreditam nisso. Sim. E por mais que a gente seja prova viva, Sim. por mais que a gente fale, isso funciona, isso funcionou, isso continua funcionando. Estar em Dubai, para mim, fez uma diferença muito grande na minha vida e no meu relacionamento também. Que massa. Porque eu estava vivenciando isso e meu marido, ele é seletista há mais de 20 anos. Uhum. Então, é difícil a gente trazer essa questão empreendedora para alguém que trabalha há tanto tempo dentro do corporativismo, dentro do sistema. E eu queria que ele absorvesse um pouco essa questão também do que eu estava vivenciando, para a gente trazer isso para dentro de casa e crescer juntos. Sim. E quando veio essa oportunidade de ir para Dubai, o Jonathan até participou um pouco disso também, ele vivenciou que eu falei assim, eu vou para Dubai. Você foi, Jonathan? Não, né? Não? Eu convidei, tá? Falei, aí, Jonathan, na próxima você não escapa. E eu falei assim, não, eu vou porque eu quero levá-lo para um ambiente que a gente consiga visualizar, que ele consiga visualizar. E lá não tem como você não visualizar Exato. isso. Você vê o tanto que você é pequeno aqui, né? Você chega lá e fala assim, tudo é o maior do mundo. Exato. E dentro também das pessoas que foram, né? Que ali tinham mais de 60 pessoas Sim. pensando, falando sobre o mesmo assunto, Sim. não tem como ser diferente. Sim. Às vezes o pessoal acha, Rogério, desculpe te interromper, porque vai muito de encontro com o que você falou. Às vezes o pessoal acha que advogado, para ter sucesso, precisa estudar. Só que a grande verdade é que isso é pressuposto. Você precisa viver experiências. E essa viagem de Dubai, que a gente fez com mais de 60 pessoas, imagina que loucura. Onde que eu ia imaginar 60 amigos viajando juntos para Dubai? Casando a data, casando tudo certinho. Seria impossível. Só que quando você começa a viver essas experiências, você começa a rever suas ações. E isso te traz o resultado. Então, às vezes o pessoal acha, mas é só ir para Dubai e vou enriquecer. Não, não é isso. É porque a partir do momento que você tem contato com uma cultura diferente, a partir do momento que você vê aquela prosperidade, você começa a se provocar. Você começa a ser mais corajoso, você começa a ser mais audacioso, você começa a ser mais ambicioso. Você vê lá uma normalidade, a pessoa, aquela prosperidade normal, você começa a falar, cara, eu também quero experimentar isso. E você não precisa comprar um Burj Khalifa para experimentar. Mas a partir do momento que você experimenta, você desfruta, você vive essas experiências, você traz isso para sua realidade e começa a ter mais coragem na sua ação do cotidiano. Coragem. E isso te traz mais resultado. Você concorda? Exatamente. Eu acho que a palavra é essa. E o empreendedor, ele usa muito isso. Sim. Coragem. E quando nós retornamos, a gente tem alguns projetos, principalmente ali em Ouro Preto, voltado para o turismo, a gente voltou com a cabeça do tamanho que é Dubai. Saindo fumaça. Saindo fumaça. E isso trouxe também para dentro do escritório. Eu não queria, quando a gente foi montar o escritório, eu falo a gente porque ele sempre está muito próximo. Ele me ajuda muito em relação a isso. E quando eu comento com outras pessoas também, até questão assim da gente estar fazendo uma mentoria, ele está o tempo todo me dando apoio. Porque alguém tem que estar com os nossos filhos, alguém tem que estar dando esse suporte. Porque a gente tem aula quase todos os dias. Sim, tem uma overdose lá de conteúdo. Ontem mesmo teve aula. 2 ao mesmo tempo. Onde você está? Não, tô aqui, vem pra cá, tem que ficar com os meninos. Então, assim, é um companheirismo que se a gente não tiver bem alinhado, Sim. a gente não consegue fazer o que a gente tá fazendo hoje. Sim. E isso é um valor que eu tenho mudado muito dentro do ecossistema, principalmente depois da paternidade. E cada vez a gente tem visto o ecossistema se tornar mais um celeiro de família. Por quê? O que eu acredito? Eu falei isso no podcast com o Jonathan. Eu acredito que família é a base. E é muito natural, quando tem um empreendedor e um do sistema, seja concursado, seja seletista, enfim, é muito natural as ideias começarem a divergir. Então, o que eu tenho estimulado dentro do ecossistema cada vez mais? Agora, por exemplo, mentoria, a pessoa que entra na mentoria ganha 2 ingressos. Por quê? Porque eu quero que ela traga o cônjuge pra dentro. Eu quero... cara, meu filho tá ali andando, correndo no evento. Então, é um ambiente super familiar. Porque eu acredito que a prosperidade e o sucesso, ele vem da família. Se você tiver uma família mais estruturada, você perde todo o sucesso que você conquistou.
O que eu já vi, eu já mentorei mais de 20 mil pessoas. O que eu já vi de gente que tinha todo o talento, tinha toda a ferramenta, tinha capital, tinha tudo, mas traía a esposa, mas não tinha uma família alinhada, estava divorciando, perder tudo. Vocês não têm ideia. Então eu acredito muito que a família é a base. Porque se você não estiver bem alinhado dentro de casa, você não adianta nenhum sucesso financeiro. Não adianta você ter sucesso no profissional. Agora, quando você está bem alinhado dentro de casa, você consegue extrair o máximo da sua versão no profissional. Um exemplo, eu costumo dizer que a mulher sábia, ela edifica o lar. Isso é bíblico. E você edificou, porque você levou seu marido, ele enxergou aqui, ele falou, cara, existe um mundo ali fora. Né? É um mito da caverna. Existe um mundo ali fora e eu posso pertencer a esse mundo. Então eu não preciso passar o resto da minha vida no sistema. Eu posso estar lá no sistema, mas eu posso desfrutar daqui também. Né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente deixa muito legal pra galera. E é bacana porque ele também é uma pessoa muito carismática e eu quero que ele venha também trabalhar comigo, né? A gente sempre quer, né? Que... Aí, Jonathan, ó. E os meninos mesmo aqui Da equipe. Do staff. Todo mundo fala, cadê seu marido? Você não trouxe seu marido? Por conta de Dubai. Sim. Porque ele é bem emblemático também. Chega lá com um chapéuzinho diferente. Sim. E ele teve até muita conexão com seu sogro lá. Eu acho que os dois são muito... O chapéu. Com o chapéuzinho. Eu falei assim, conecta por conta de várias questões. Sim. Mas ele tá ali naquele ambiente e eu conseguir trazê-lo também, vai fazer diferencial, como já tem feito, né? Sim. Já tem feito uma transformação muito grande. Dentro da minha casa, dentro do meu escritório e dentro da nossa vida. Sim, as coisas caminham juntas. O Jonathan falou que agora, né? Por isso que eu brinquei com ele e chamei o Jonathan. Ele falou que agora que ele trouxe a esposa pra trabalhar, ela ajudou ele a tomar várias decisões, etc e tal. E eu comungo da mesma ideia. Porque se você quer ter sucesso, agora eu tô trazendo a Marcela pra trabalhar comigo. Ela tem um projeto. Eu também participo, viu, gente? Tamo junto. Você tá lá no MQP? Que Com massa. certeza. Que legal. Próspera. E eu tô trazendo a Marcela pra perto, não só pelo propósito da mensagem da mulherada, de inspirar e etc e tal, mas também porque eu queria tê-la perto, entendendo o que é o empreendedorismo, desfrutando. Olha que coisa engraçada, né? Quando ela lançou, ela faturou quase $500 mil no primeiro lançamento. E eu falei com ela, aí ela já tava achando, eu falei, ó, metade é da empresa, igual outro expert, metade é da empresa, metade é seu, do líquido. Ela, não, tá bom. Aí ela já tava achando que ela ia ganhar uns 200 mil. Quando eu fiz a conta e mandei pra ela, eu falei, olha aqui, sabe o evento que você prometeu? Imposto, 16,5%. Então, de 500 mil, é 75 mil, 80 mil. Sabe aquele evento que você prometeu? Tem custo. Então, tá aqui, vamos separar tanto pro evento, porque tem que fazer o evento. Sabe a caneca que você mandou? Pois é, a caneca tem um custo. Ah, não, mas vocês falaram que... Eu falei, a embalagem tem um custo, a palha tem um custo. Ela, mas vocês falaram que já tinha a caixa e a palha lá. Eu falei, mas nem por isso deixou de ter custo. Tinha o custo. Então, na hora que eu fiz a conta pra ela toda, ela recebeu metade do que ela imaginava. E isso não é sobre o dinheiro, mas é sobre mostrar pra ela que o mundo é assim, o mercado é assim. Não tem como. Você quer empreender, você vai ter que tomar risco. Ah, mas e se desse errado? Eu já prometi o evento, se empatasse. Eu falei, se empatar, empatou. Faz parte do jogo. Ou ia tirar do bolso. Ia tirar do bolso se ficasse no vermelho. Quantas vezes? Cara, eu tive uma empresa, a empresa cresceu absurdamente, e eu fechei a empresa, porque eu não contrataria. Chegou no momento que eu falei assim, cara, eu tô me queimando no mercado, eu não contrato essa empresa, virou um cabide de emprego, eu tive que fechar 1,5 milhão de prejuízo. E eu tive que tirar do meu bolso e pôr. Porque meu nome vale mais do que o dinheiro. Então, esse valor do empreendedorismo, ele também tem um significado muito grande, que é muito mais do que o dinheiro. É você, de fato, tá no game, tá no comprar o negócio, comprar o risco, fazer parte. E isso em família faz muito sentido. E eu estar no MQP, o podcast, não é sobre isso, mas é sobre ambiência. Sim. Então, ali... Você fez o desafio? 21 dias? Fiz o desafio, mas eu já vinha fazendo alguns desafios pessoais, então para mim não foi muito difícil. Principalmente o do açúcar. Sim. já tenho já parou o açúcar? Dias. Nossa. Já tenho 70 dias que eu tô sem açúcar, então tá bem desafiador, mas eu já vinha fazendo isso. A ambiência. Exato. E isso tem contado para mim em tudo que eu faço. Sim. Então, por que eu tô lá? Por conta da ambiência. Sim. E a Marcela, uma mentora maravilhosa, tá? Você tá de parabéns aí em relação feliz. a isso também. Fico feliz. Tem que gravar um MQPcast agora, tá vendo? Também tô no MSL, Sim. porque é algo assim que eu quero prosperar dentro aqui. Quer transbordar com as pessoas. Quero transbordar. Sim. Então, isso faz muita diferença. Eu falei assim, aonde eu puder entrar, eu quero estar mesmo, para poder
continuar. Sim, para quem não sabe o que é MSL, que às vezes as pessoas escutam, né, as nomenclaturas aqui, você que não é do nosso ecossistema, que é de fora, MQP é um grupo, Mulheres que Prosperam, que é capitaneado pela minha esposa, é um projeto novo, tem mais ou menos uns 2 meses esse projeto, já tem 50 mulheres lá dentro, quase 50 mulheres lá dentro, e o propósito é o empoderamento feminino de uma forma próspera, prosperidade na família, prosperidade espiritual, prosperidade na saúde, prosperidade no casamento, prosperidade na sexualidade, enfim, todas as áreas que as mulheres precisam se desenvolver juntas. Já o MSL é o método SAF de lançamento. O que é isso? Eu nunca escondi para ninguém que a advocacia me deixou muito bem de vida. Conquistei meu primeiro apartamento, conquistei minha primeira Porsche, viajei, fiz, acontecia, etc. Mas o que de fato me deixou multimilionário e me faz faturar mais de 3 milhões de reais todos os meses foi o transbordo. E não é sobre o dinheiro, é sobre o transbordo, é sobre você impactar a vida das pessoas. Eu falei com o Jonathan agora há pouco, que mais legal do que 1 milhão, que entra na conta a mais, 2 milhões, é não conseguir passar por um aeroporto sem alguém me parar e falar assim, pô, Saf, você mudou minha vida. Eu falar, é mesmo? De qual turma que você é? Não, não sou de turma nenhuma, eu assisti seu podcast. Não, eu te acompanho no Instagram, tem muitos anos e tal. Então, é sobre o transbordo, e as pessoas precisam entender que o dinheiro é consequência. O MSL, ele foca justamente nisso. Eu acredito muito, e sou prova viva disso, que ninguém é novo demais para ensinar e nem velho demais que não possa aprender. Então, o conhecimento, ele é cíclico. Às vezes, Rogério, algo que eu vou te falar não vai mudar a sua vida. Mas algo que o Jonathan te falou, te deu um gatilho, te deu um insight que mudou seu jogo. Então, esse é o nosso propósito lá no MSL, criar novos mentores. Ah, Saf, não tem medo da concorrência? Claro que não, gente. O mercado é muito grande para todo mundo e eu quero mais é que o conhecimento seja difundido. Uma maré que levanta um barco, ela levanta todos. Então, uma vez que a gente tem um mercado da advocacia, que, como você falou, é muito pequenininha essa bolha nossa, cada vez se desenvolvendo como empresários, como empreendedores, todo mundo ganha. Né? Eu acho que isso vai muito de encontro a viver uma vida de prosperidade. Não adianta você ser rico na saúde, rico na família, se você não impacta a vida das pessoas. Não vai adiante. Exatamente. E hoje, eu acho que eu consigo fazer um pouco disso, porque eu tenho funcionários, coisa Sim. que eu não tinha aqui. Sim. Eu já estou pensando em contratar mais pessoas, porque é uma necessidade Eu vi aqui, do contratar escritório. esse mês ainda. Eu vi. E eu falo isso, eu acho que já estou falando isso, já está atrasado. Eu já passei da hora de contratar, porque é uma realidade hoje do meu escritório. Agora, vamos puxar um gancho aqui de uma coisa que eu queria te perguntar, que me deixou um pouquinho curioso aqui. Você veio de uma origem humilde, então eu imagino que você deve ter passado por várias privações na vida. Eu não tenho uma história triste para contar, mas eu também nunca fui rico, enfim, classe média, meu pai e minha mãe, renda média normal de um brasileiro, nada demais. Como que você... E eu já precisei reprogramar crença. Por exemplo, meu filho, esse dinheiro é sujo. Meu filho, se fulano tá andando nesse carro é porque tá roubando, tá matando. Como que você fez pra hoje ser a mulher que você é, saindo de onde você saiu? Você precisou de reprogramar totalmente sua mentalidade. Porque muito do que você vive hoje, você imagina, talvez seus pais não tiveram nem acesso à informação de que existia. Talvez seus pais nem saibam que seja Dubai. E você foi e desfrutou. Como que você viveu essa programação, essa reprogramação de crenças? Como é que foi esse processo? Foi algo natural? Foi através do ambiente? Ou em algum momento você entendeu e falou assim, opa, peraí, eu preciso de procurar me desenvolver mentalmente para receber o que a vida pode me oferecer de melhor. Como é que foi isso? Então, eu já faço um estudo em relação a crenças limitantes há mais tempo. Mas eu também não sabia como que eu ia mudar isso dentro da minha cabeça. Que é muito fácil você ter a teoria, mas você não saber como que você faz a prática. Sim. E, o dinheiro é sujo. Sim, mas o que isso impacta dentro da minha cabeça? Eu não entendia isso. Dentro do ambiente, certo, né? Porque o ambiente também pode ser errado. Sim. Você consegue entender e quando você começa a vivenciar isso, você começa a questionar. Então, quando eu questiono por que eu estou pensando isso e por que eu não atingi isso, você começa a reprogramar. Então, eu sempre faço isso. Então, eu não estou pronta, não. Eu faço isso o tempo todo. Sim. Tem hora que eu me pego fazendo coisas que eu falo assim, não, isso é crença. Exatamente. Não faça isso. Exatamente. Então, é o tempo todo. Quando você faz aquelas lives de manhã, né? Devia voltar. Vou voltar. Também. A Marcela vai voltar. Olha Porque o spoiler. A Marcela vai fazer. Começa dia 15. Fala inclusive. muito das crenças. E é o tempo todo. Se a gente não tiver orar e vigiar também, é o tempo todo. Se a gente não prestar atenção nisso, a gente cai.
Sim. Eu tenho essa dificuldade ainda. Sim. Então, eu não me sinto pronta. Sim. Eu me sinto trabalhando isso o tempo todo internamente. Você acredita que eu também? E um desafio maior, tá? É passar esses valores para os meus filhos. Porque Sim. eu tenho um filho já de 10 anos, que ele é muito É o Bernard curioso. ou o Luca? O Bernard tem 10 anos. Ele é O muito Luca? curioso, o Luca tem 4. Diferença é boa. É, Depois você fala pra Marcela que essa diferença tá boa. Que ela já quer o segundo correndo. e talvez o maior desafio que eu falo na minha vida seja esse, é educar meus filhos. Sim. E levar essas crenças para ele. E o Bernard, que ele quer conhecer o mundo, eu falo, tudo é possível, meu filho. Você é capaz. Exatamente. Você vai para onde você quiser. Se você acredita, você consegue. Se você acredita, você consegue, coisa que eu não tinha, porque na minha infância era, você não vai ter porque você é pobre. Exatamente. É diferente. Sim, sim. Olha, sim, imagina o peso disso. Sim. Então, eu carreguei isso a vida inteira. E que é bom ser dito que não era por mal. Não, claro que não. Seus pais faziam Gente, isso, eu fui muito né? feliz, uma Sim. criança muito feliz, Não era por saudável, mal. brinquei demais. Eu não tive... A minha história também não é uma história triste, eu Sim. não passei fome, não tive nada Sim. disso. Eu Mas falo eu tive muito muitas isso. crenças. Sim, eu falo muito isso. Às vezes o pessoal fala, mas minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Deixa eu te falar, eles te deram o melhor que eles tinham. Eles te deram o melhor que eles tinham. Talvez hoje você tenha acesso a informações que seus pais nunca tiveram. Cara, minha mãe, às vezes ela fica louca, que ela chega lá em casa e vê um carro novo, uma coisa assim, e ela, meu filho, você vai dar conta de pagar, meu filho, não sei e tal. Aí, ultimamente, eu tenho inserido ela mais e levei ela no evento. Aí ela viu a magnitude do negócio e começou a ficar mais tranquila. Mas sobre isso de crença que você falou, deixa eu te contar uma história. Olha como que isso te acompanha. O mesmo desafio, eu falo isso sempre, o mesmo desafio que foi quando eu saí da casa da minha mãe, morava no Buritis, saí da casa da minha mãe e fui morar num flat atrás do chalezinho. Você conhece ali? Sim, claro. Eu fui morar num flat ali. Eu pagava R$1.800 de aluguel. A mesma crença, na época, que me acometeu, foi a crença que me acometeu quando eu comprei uma mansão de 5,5 milhões. A mesma. Você deve estar pensando, cara, como assim? 5,5 milhões é muito diferente de R$1.800. Não. A dimensão pode ser diferente, mas a crença era a mesma. E talvez você ache que hoje, milionário e tal, eu não tenho crença. A gente tá planejando fazer uma viagem agora no começo de outubro para comemorar o aniversário da Marcela. E aí, eu olhei um hotel chiquérrimo em Maldivas. E eu tenho dinheiro para pagar o hotel. Só que eu cheguei pra Marcela e a crença foi dela. Cheguei pra Marcela e falei assim, vamos nesse hotel e tal. Quanto que é? Eu falei, R$150 mil. 5 dias. Não, beleza, tá ótimo e tal. Falei com ela, só tem um problema. Ela, qual? Não é all inclusive. Porque geralmente nas Maldivas é tudo all inclusive. Então você paga, vai, acabou. Aí ela virou e falou assim, não, então não. Então nós não vamos não. E se a gente quiser beber um dia? Cara, se a gente quiser beber, a gente vai gastar $1.000. Você tá entendendo? O que são R$5 mil no meio de 150? Então olha como que a crença ela vai te acompanhar, independente do status financeiro que você tem, independente do nível que você tenha. A crença vai te acompanhar. E geralmente são 3. A crença de merecimento, eu não mereço isso. A crença de capacidade, eu não sou capaz disso. Geralmente quando você vai pegar um cliente grande, essa crença te acomete total. E a crença de identidade, eu não sou isso. Como é que você vai reprogramar isso? Comportamento, ambiente, amizades, parceiros. E aí, puxando esse gancho, fez muita amizade dentro do ecossistema? Nossa, aqui meu parceiro tá Aí, aqui ele assistindo falou, o podcast. Ele falou assim, Rogério, daqui a pouco, né? Eu falei, tô sabendo. Ele falou assim, pois é, posso assistir o dela? Eu falei, pode, claro. Parceiro, né? Nós temos uma parceria mesmo consolidada que veio da época que nós entramos aí na Pro, né? Que Sim. Você qual turma de mentoria a sua? Eu sou da T10. T10. Mais recente. Você é T7, né? Não, T9. 9? Foi junto. Também. Então, assim, nós nos conhecemos numa imersão que teve aqui em Belo Horizonte, que era aquelas mais... A pequenininha. As menores, E desde então, né, a amizade fluiu e nós viajamos juntos pro evento lá do Rafa, assim, tudo que lá tem em aqui lá em Patinga. E tem fluído. Você vai para esse próximo agora também? Essa imersão dele? Eu não sei. O Jonathan vai. O Jonathan vai porque faz parte da mentoria, né, que ele tá fazendo. Sim. É um evento que, da inclusive, mentoria. A nossa parceria que... Você joga pra ele os trabalhistas. Que massa. Exatamente. Isso é muito legal a galera entender. Por que tem tanta parceria? Porque geralmente advogado é um querendo puxar o pessoal não entende isso. Dentro do nosso ecossistema. Eu falo, eles não entendem. Geralmente advogado é um querendo puxar o tapete do outro, mas com aquele receio, não, mas não pode atravessar o colega, mas isso. E é um querendo ferrar o outro. A grande verdade é que dentro da fraternidade, o que acontece? Às vezes, por exemplo, a Rogéria, ela é expert em direito empresarial.
Só que ela não atende o trabalhista. Mas o cliente dela precisa. Ele tem a dor trabalhista, mas não é o principal dela. Então o que ela faz? Ela linka lá com o Jonathan, ele faz, ela morde uma beirada, que tá tudo bem pela indicação, e todo mundo sai feliz. O cliente sai feliz, porque ele tem confiança na Rogéria, a Rogéria tem no Jonathan, então ela transferiu a autoridade pro Jonathan. O Jonathan sai feliz porque o parceiro é mais um canal de aquisição de cliente, e a Rogéria sai feliz por 2 motivos. Porque ela entendeu que, tá colocando o cliente dela na mão de alguém que ela confia e tem um relacionamento, e 2, ainda vai monetizar isso. Enquanto que você, passando por um colega desconhecido, falando, não, simplesmente eu não faço, seu cliente daqui a pouco pode achar que alguém que faça, inclusive, o que você faz, e te largar. Então, é muito importante você ter esse rol de parceiros, né, dentro de um grupo moderado, é o que eu falo. Saf, mas não existe sacanagem dentro da fraternidade? Cara, existiu uma pessoa até hoje. Nós temos 3 anos de fraternidade, 4 anos de fraternidade. Teve uma pessoa até hoje, e ela ressarciu, porque eu intervi. Então, eu sempre prezo por isso dentro do nosso grupo, um ambiente onde você possa confiar nas pessoas. Mas nunca entra gente podre? Gente podre, até teu sócio pode ser. Você tá entendendo? Pode ser madurinho, ficou tão maduro que apodreceu. Mas não fica. Isso é normal, é natural. E o ambiente, ele expulsa essas pessoas. Expulsa, não tem como. Uma hora ou outra aparece. Então, às vezes, você vê aí uma ruptura. Pô, mas fulano rompeu com fulano. Cara, são princípios desalinhados. São valores desalinhados. E aí você escolhe qual dos 2 valores é mais importante pra você. Né? Então, é essa caminhada que a gente tem que trilhar. Me conta uma coisa. Quer falar uma coisa? Quero, porque em relação às amizades, são inúmeras. Uhum. Tem o Jonathan como um exemplo vivo, né, que está aqui, mas nós temos alguns eventos nos próximos meses, a gente divide quarto, tem um evento que a Marcela está fazendo em dezembro. Em Angra, você vai? Em Angra, claro. Vai ser massa. Já Esse vai ser o melhor evento do ecossistema. Pena que eu não vou poder ir, que é só mulher, Jonathan. Então, nós já movimentamos lá, as amizades, elas só vão crescendo. Sim. Então, são maravilhosas. Sim. E no final de tudo, são momentos que são vividos, experiências que são colecionadas, e você fica com uma bagagem de vida, né? Uma bagagem de relacionar com... Cara, você imagina que loucura, nós estamos em Minas Gerais, mas você vai se conectar com um colega lá do Nordeste, e vai se conectar com outro lá do Sul. E daqui a pouco a informação do cara do Sul, ninguém aqui em Minas Gerais ainda sabe. E você executa que explode. Ou você passa uma informação que aqui é batida, é óbvia, mas pro cara lá vai transformar a vida dele. Você entende? Então, essa troca é muito legal, né? Me conta uma coisa aqui pra gente conversar sobre esse assunto que eu queria falar. Por que você foi morar no interior? Geralmente o pessoal faz o caminho inverso, né? Vou pra São Paulo, vou pra BH. Por que você foi além da qualidade de vida, obviamente? Mas e aí? Como é que foi essa... Encoraja aí quem tá com essa vontade. A pandemia ajudou bastante. Então, foi na época da pandemia. Eu estava gestante quando nós resolvemos, mas quando eu fui mesmo, eu já tinha ganhado o Luca. Eu sempre gostei muito de natureza. Isso favoreceu também um pouco. E meu marido é da região. Então... Trabalha por lá, tudo lá. Não, só trabalha aqui. Ele vem também. Então, pra vocês entenderem. 80 quilômetros, talvez? Dá 80 quilômetros. 80 Ele vem quilômetros. todos os dias. Sim. E volta todos os dias. Vocês são muito corajosos. Eu não venho todos os dias, eu venho venho não, alguns dias. Vocês são muito corajosos. Eu não, porque eu também moro metade do caminho. Ele não aguentava muito vir pra cá, porque ele é do interior. Eu cresci aqui na capital, morei aqui a vida inteira, pra mim era mais fácil essa adaptação. Então ele vinha pra cá e falava assim, eu vou morrer, eu vinha no horário de pico do trânsito, isso aqui pra mim não dá. E quando veio a pandemia, eu falei com ele assim, é o momento, tudo virou virtual, audiência virtual, atendimento virtual, reuniões virtuais. Eu falei, olha, uma casa e vamos mudar pra lá, porque... eu acho que vai ser melhor para a gente nesse momento, melhor para você, para a sua saúde mental e para os nossos filhos. E era algo que poderia ser transitório, mas virou definitivo. É um lugar maravilhoso e lá a gente tem um contato com a natureza que a gente preza muito. Sim. E eu tenho essa renovação, porque hoje eu venho para Belo Horizonte, eu sinto todo o peso assim, de uma capital e volto para minha casa no interior para poder ter esse descanso, essa tranquilidade. E é maravilhoso. Isso aí eu não troco. Talvez vou mudar para outros lugares. Mas hoje, essa mudança foi por conta disso. Que massa. Muito bom.
Eu também gosto muito de morar não é interior, né? Alphaville não é interior, mas eu também gosto muito dessa qualidade de vida, né? Do ar mais puro, de não ter esse trânsito. Cara, é assim, é um caminho sem volta. O pessoal às vezes pergunta, sabe, por que você não vai pra São Paulo? Não vou de jeito nenhum. Não vou de jeito nenhum. Eu vou, faço o que tem que fazer e volto. Né? Até tem um apartamento lá, não gosto de hotel, mas eu vou, faço o que tem que fazer e volto. Rogério, me conta uma coisa. Vamos lá. Sei lá, tempo que você precisar, mas assim, mais sintetizado. O que mudou depois da mentoria? Depois que você entrou na mentoria e teve aquela overdose de conhecimento, aquele acesso àquelas pessoas, o que mudou na sua vida como um todo? O todo. Para ser bem sintetizado. Mas eu queria ter um escritório empresa. Uhum. Então, a mentoria, ela organizou isso dentro da minha cabeça primeiro. Eu vinha entender o que eu poderia fazer com isso, com essas informações. Então, eu conhecer que isso era possível facilitou eu aplicar isso dentro do meu escritório. Uhum. Então, a primeira coisa foi a organização. Eu consegui colocar dentro do meu escritório o que eu já queria fazer, mas não sabia como. Sim. Então, aquela questão, assim, de separar as áreas, da gente ter um comercial, eu não entendia isso. Como que a gente vai trazer um comercial para dentro de um escritório de advocacia? Essa questão do digital era muito nova para mim. Sim. Eu sou de 17 anos, então eu sou muito da era arcaica. Eu ainda me surpreendo muito com essa questão digital, ainda fico muito deslumbrada, acho muito interessante tudo que acontece nessa área. É muita novidade ainda para mim. Sim. Então, mudou muita coisa, para eu dizer que mudou tudo mesmo, porque eu fiz uma reformulação do meu escritório em relação, não tanto a pessoas, porque as pessoas tiveram que entrar dentro dessa adaptação, mas em questão à gestão, em questão a processos, em questão a tudo. Uhum. Mudou tudo. Sim. E foi tudo mesmo, tá? Eu peguei desde o início ali e falei assim, vamos mudar aqui dentro da minha cabeça primeiro, Sim. que foi interno. Se não fosse interno, eu não ia conseguir fazer o que eu faço hoje, para eu poder externalizar isso e colocar isso em prática dentro do que eu acreditava e vi que era possível aplicar. Sim. Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode deixar para as pessoas aqui, que é possível. É possível. Porque às vezes é possível, mas não é simples. Na verdade é simples, não é fácil. O que as pessoas às vezes querem é comprar uma fórmula mágica. Isso não existe em nenhum lugar. Isso não existe na saúde, isso não existe na advocacia, isso não existe na engenharia. Eu aprendi muito agora com a obra que eu fiz, que o mestre de obra virou para mim e falou assim, não, doutor, isso aqui não é papel não, doutor. Tem que ser com carinho, tem que ser devagarzinho, olha aqui. Aí dá um problema, aí acha uma rocha e tal. E eu vejo muito o caminho do empreendedorismo como uma obra. Às vezes você tem tudo traçado, todo o seu plano, tudo certinho, e a vida te prega algumas peças que você não esperava. Então, não é só comprar a mentoria, entrar na Fraternidade Black, no MSL, tudo, etc e tal, que é garantia de que você vai ficar milionário com a vida deslumbrante, o casamento maravilhoso. Não, você tem que fazer sua parte. Eu costumo dizer que são 3 coisas. Primeiro, o ambiente. Segundo, informação. E o terceiro, que ninguém pode fazer por você, porque o ambiente eu posso te dar, a informação eu posso te disponibilizar, mas o terceiro ninguém pode fazer por você, que é o estar afim. Se a pessoa não tá afim de ter a advocacia mudada, não tá afim de ter contato com a natureza e ter que mudar de cidade por causa disso, não tá afim de criar um hall de parceiros confiáveis e se relacionar para que isso aconteça, as coisas não vão acontecer. Então, eu gosto sempre de deixar essa mensagem clara, sempre que eu recebo algum aluno, ele dá um feedback legal da mentoria. Você que tá ouvindo, não é milagre. Se ela tá dando esse feedback, é porque, além de tudo que ela aprendeu lá dentro, ela executou. Ela foi pro campo de batalha e tomou risco. Tomou risco. Assumiu dívida, pagou, fez, aconteceu, assumiu folha de pagamento, começou a tributar, enfim, fez o que tinha que ser feito. Essa é a mensagem que a gente pode deixar. O trabalho, ele aumentou umas 3 vezes. Sim. Então, é importante... Vai ficar ruim antes de ficar bom. É importante que as pessoas entendam isso. Eu vou pro escritório, às vezes saio da academia, vou pro escritório e saio de lá 11 horas da noite, como eu fiz ontem. Sim. E isso ainda é a minha realidade, porque eu ainda estou fazendo e implementando muita coisa que eu apliquei, que eu aprendi, que eu tenho aprendido. E acabei de pagar a última prestação da mentoria que eu fiz individual agora, porque eu dividi ela em 12 vezes. Sim.
no meu cartão. Porque Sim. eu queria fazer individual. Sim. E eu não tinha dinheiro para poder pagar quando eu fiz. Sim. Eu fui e parcelei. É o Fez risco. a coisa acontecer depois. Muito massa. E parcelei, se tivesse que parcelar, parcelaria novamente. Essa questão, a gente tem que assumir esse risco, senão eu não Exatamente. conseguia sair do lugar. E o trabalho, ele é árduo, sim, é muito trabalho. E o Arraiz mesmo fala uma coisa, se tem só você ali, depois das 18, não sei se é ele, acho que é ele que fala isso. Depois das 18, é você que tem que fazer a gestão do seu escritório. Exatamente. Então, depois que eu faço tudo que eu tenho para fazer lá dentro, que eu ainda faço muitas coisas operacionais, agora eu contratei um controle, eu tô toda chique, feliz da vida em relação a isso. Estou implementando mais uma novidade lá dentro do escritório. Sim, já coloca o Diego na próxima. Muito com a ajuda dele, inclusive, Sim. né? Com os insights que eu tive na última imersão que eu participei. Então, Sim. tudo é uma coisa que você pega ali que faz muita diferença dentro do escritório. E depois das 18, ali das 19, é onde eu vou gravar os vídeos também que eu tenho para poder fazer. É muita coisa, é muita novidade. Exatamente. E se eu não fizer, eu não vou delegar isso para outra pessoa, porque é o meu escritório, é minha vida, é a vida dos meus filhos, é a vida da minha família que está em jogo ali. Então, o trabalho aumenta, tá? Não diminui, não. Exatamente. Mas vale a pena. Vale a pena, mas vale muito a pena. Vale Sim. muito a pena, porque no Mastermind, Mastermind foi ano passado? É tanto evento, né, que a gente até perde. Tanto evento. O Mastermind do Rio? É. Foi Mastermind. Ano passado eu peguei uma plaquinha lá, subi no palco. E esse ano vai pegar outra. Eu vou pegar uma dobrada e eu tô muito feliz com isso. Que bom. Então, assim, eu já, na minha cabeça, dentro do meu projeto, ano que vem, eu quero dobrar, não. Eu quero triplicar isso lá para poder ela já antecipou, Jonathan. Que era a próxima pergunta. Como que você se vê? Não tem problema nenhum. Ó, eu sempre faço um combinado aqui que é o seguinte, tá? Nessa temporada eu tô fazendo. O Jonathan foi o segundo, você vai ser a terceira. A gente já vai marcar uma data pra você voltar aqui e falar o que mudou. Como você tá aqui no prédio, é facinho. Então hoje é 10 de setembro. Vamos colocar pra você voltar aqui até o meio do ano que vem? Vamos. Então tá combinado. E como que você quer estar lá no meio do ano que vem? Imagina que hoje você tá falando pra Rogério do futuro. Você espera estar como lá? E isso, o que você esperar, não necessariamente é dinheiro, o número de funcionário, mas pode ser como que você espera estar em junho de 2025? Ó, eu espero estar num escritório novo com isso. Eu escutei isso do Rafa, não são com 50 funcionários, mas eu quero ter dobrado a minha equipe, porque isso vai fazer muito sentido para mim. E eu, pelo menos, dobrado aí o meu faturamento, porque até o final do ano eu quero ter triplicado ele. Muito massa. E aí, no final do ano que vem, eu vou pegar uma plaquinha dobrada de novo. Dobrada de novo. Show de bola. Rogério, obrigado, minha querida, por ter disponibilizado seu tempo, vir aqui bater esse papo com a gente, essa ideia massa. Quero dizer que eu te admiro muito pela mulher que você é, pela empresária. Conta sempre comigo, com a nossa equipe toda. A gente tá aqui para te ajudar nessa caminhada. E fiquei muito feliz de conhecer a sua história um pouco mais a fundo hoje. Te confesso que não sabia muita coisa que você mandou aqui e a gente foi bater nesse papo. Então, quero te agradecer. O que você deixa de mensagem, principalmente para as mulheres que estão assistindo esse podcast e que querem mudar de vida, querem melhorar o relacionamento, talvez querem destravar o marido, talvez querem ter um escritório estruturado e estar na frente desse escritório? O que você pode deixar de mensagem de incentivo para quem já está caminhando, ainda não aonde você queria, mas já está no percurso, para quem está começando hoje? Algo que fez muita diferença para mim foi dar uma olhada para dentro. Então, principalmente para as mulheres, a gente é um pouco mais sensível em relação a essas questões. Olha primeiro para dentro de você, o que falta, o que precisa melhorar ali, porque às vezes a gente cobra muito do mundo, do externo, e a gente sabe que o que vai fazer a transformação ela é interna. E dentro de tudo que a gente tem aprendido, é possível, desde que você faça, desde que você queira fazer. E é possível, inclusive, transformar isso dentro da sua casa, dentro da sua família e em volta também com seus amigos, porque a transformação ela é percebida. Todo mundo consegue visualizar isso. O resultado grita. O resultado grita. Show de bola, Rogério. Obrigado, minha querida. Obrigada. Tamo junto. Esse foi mais um SAFcast, nosso episódio de número 64. Ou seja, tem mais 63 episódios disponíveis para você aqui embaixo, para você consumir o conteúdo e ter muita informação de como tornar a sua advocacia cada vez mais empreendedora. Tamo junto e a gente se encontra no próximo episódio.